Hoje o programa é muito legal, sabe por quê? Psicóloga responde. Temos uma psicóloga aqui entre nós. Vou ler o currículozinho dela para você colocar o respeito necessário, tá? Ela é formada há 24 anos pela UERJ, tem pós-graduação em terapia familiar, psicanalítica e residência em psicologia clínica institucional, ambos pela UERJ. Tem pesquisas e publicações na área de saúde do autista e da família, especializada em testes psicométricos para Eu acho que o teste já começa aqui, na gente conseguindo falar o que ela faz da vida. Especializada em testes psicométricos para psicodiagnóstico diferencial. Olha isso, gente, que chique. Especialista em terapia de casal e de família, psicoterapeuta infantil, coordenadora de grupos de desenvolvimento de habilidades do programa Jovem Aprendiz, professora e palestrante. Essa pessoa é a doutora Mônica Lídia, nossa convidada de hoje. Oi. O assunto é muito legal, muito gostoso. A gente decidiu falar sobre educação. Na verdade, é o cerne, né? É o centro desse canal. Então, nada melhor do que a gente conversar com alguém competente, profissional, experiente, para responder uma pergunta nossa. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é sobre, assim, como profissional, o que você acredita hoje que é assim, a maior falta ou o maior erro que os pais cometem hoje na educação? É uma coisa que nós temos chamado de crise de autoridade. E o que é crise de autoridade? Os pais não estão conseguindo exercer o papel de autoridade daquele que impõe limites. A palavra imposição, então, está quase banida do meio das famílias. Você, né? Eu estou sendo legal, né? As famílias estão com muita dificuldade de exercerem o seu papel de autoridade. Famílias, eu digo aí o pai e a mãe, em muitos dos casos. E por causa disso, a gente tem tido efeitos dentro das escolas, dentro dos consultórios, nos meios sociais em geral. E, assim, dentro desse contexto, essa questão o que você acredita que motiva os pais a não quererem ou terem essa crise de autoridade? Essa é uma pergunta que muitos profissionais que têm analisado essa questão têm se feito, e aí as respostas são múltiplas. Mas aqui eu pensei em compartilhar pelo menos 2 motivos. O primeiro motivo dessa dificuldade, dessa crise de autoridade dos pais, é porque muitos pais têm sentido medo de exercerem o seu poder, outra palavra que as pessoas não gostam, poder de coerção, de limitação do filho. Então eles têm medo de, se eles disserem não para o filho, se eles restringirem um direito, se eles reduzirem um benefício de um filho, se eles usarem uma palavra que, então, na educação não se pode mais usar, se botar de castigo, né? Agora a gente bota para pensar, ou tira o direito. Se você fizer qualquer movimento desse, restritivo, né? Restritivo, que os pais ficam com medo, pensando assim, mas será que o meu filho vai me amar depois que eu fizer isso? Então eles ficam pensando, como que eu vou fazer para impor limites e continuar sendo amado? Será que ele vai me amar se eu disser não para ele? Então, por medo ou por culpa, porque eu não passo muito tempo com ele, logo no tempo que eu estou com ele eu vou dizer não. Então, esse mix de sentimentos contraditórios aí impede esse pai ou essa mãe de serem adequadamente autoridade para essa criança em situações que são necessárias. Aonde você acredita que entrou esse lugar de o não ser um problema? Na nossa criação, por exemplo, o pai, era comum, o pai restringir, o pai diz que não, a mãe diz que não quero dessa maneira, vai ser como eu quero. E isso nunca foi entendido como meu pai e minha mãe não me amam. Foi entendido como meu pai e minha mãe estão exercendo o papel de pai e mãe. Sim. E o pai e a mãe colocam limites, estabelecem até onde a família vai. E de uma certa forma, o que eu vejo é que de um tempo para cá, entrou esse conceito de eu dizer não para o meu filho. A vida já vai dizer muito não para ele. Onde você acha que isso entrou, assim? As ciências humanas, elas têm uma característica interessante, né? Elas nunca conseguem pegar um ponto só focal. Geralmente são múltiplos, né? Multifacetados. São vários os problemas ou várias as questões que se levantam para gerar um fenômeno, para gerar uma situação estabelecida. Então, provavelmente são muitas as coisas, né? A própria psicologia tem várias teorias que falam da importância
fundamental, a gente fala a importância estruturante do não. Então tem várias correntes da psicologia que falam sobre isso, mas uma nova linha de pensadores tem pensado um pouco sobre, será que vale a pena a gente restringir tantos filhos? Será que é esse o caminho mesmo? Um vetor seria esse. Outros problemas são esses problemas da falta de tempo e de tempo de qualidade dos pais com os filhos, né? Às vezes quando o pai tem tempo para estar com o filho, ele está cansado, ou ele está querendo o tempo dele. Então ele fica meio... Mas agora eu vou ter que exercer esse papel de educação. A educação, ela é fascinante, mas ela é cansativa, né? Você precisa repetir muitas vezes as mesmas coisas, você precisa ter uma manutenção do que você estabelece, você não pode ficar mudando de regra toda hora. Isso às vezes é cansativo, se o pai já está... É trabalhoso. Se o pai já está esgotado, a mãe já está esgotada. Então, isso interfere também, esse estilo de vida moderno, onde a gente tem pouco tempo para relações de verdade, né? As relações são todas muito fugazes, são muito rápidas. Então, isso também interfere. Outra coisa que interfere que a gente tem visto, assim, é um cenário onde a violência contra as crianças está muito na mídia. Então as pessoas ficam falando assim, será que se eu fizer tal coisa eu estou sendo violento com meu filho? Esses são alguns aspectos que a gente está pegando, né? Tem vários outros. As próprias pessoas têm dificuldade de exercer autoridade porque elas não conhecem uma autoridade confiável. Então como é que eu vou ser alguma coisa se eu não sei? Aquela máxima... Ou tem uma referência ruim. Ruim de autoridade. Né? Sabe aquela máxima que a gente conhece? Ninguém pode dar o que não tem? Então, nesse combo, né, a gente vê que acontece o quê? A educação vai perecendo, porque as crianças vão crescendo, né, em famílias que estão com esses danos e estão embasadas nesse tecido aí muito instável de eu não sei se é autoridade, eu não sei se vale a pena ser, eu não sei se eu posso ser, será que eu estou sendo muito agressivo? Olha o que estão fazendo com as crianças. Não é melhor ir negociando com eles os limites? Então, no meio disso tudo, a gente estabeleceu esse problema. Você já mencionado que existe uma segunda razão, né? Existem várias, mas você queria, né, restringir a duas, dessa crise de autoridade que a gente está experimentando, vendo hoje acontecer. Qual seria a segunda? A segunda é que a gente tem observado que muitos pais acreditam que não é educativo você restringir a liberdade de expressão das crianças. Gente, o assunto tá tão maravilhoso. Tá aqui, ó, correndo, que não vai dar pra gente parar. Então vamos ter parte 2. Fica ligado que a gente vai lançar a parte 2 para você continuar entendendo um pouco mais sobre esse universo, sobre essas questões, né, que assolam a nosso papel de pai, de mãe, de educador, de influenciador direto na vida do nosso filho. Então, nós vamos ter a parte 2. Confere que tá jóia.